Evangelho, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Clara, Virgem e Fundadora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Clara de Assis, Virgem e Fundadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 18º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje recebemos, na leitura do Evangelho, 3 temas muito significativos. O primeiro, relativo à correção fraterna. O segundo, relativo à autoridade dos pastores, o poder confiado aos pastores de conduzir o rebanho no caminho de reconciliação com Deus. E o terceiro tema, o tema da oração, que nos últimos dias temos falado e todos os 3, mas especialmente esse último, estão no conjunto daquelas promessas que o Padre tanto insiste, dizendo que precisam estar gravadas no nosso coração. Precisamos recordar as promessas do Senhor, porque elas são fontes de consolação e de esperança nos momentos difíceis da vida. Elas nos asseguram e nos encorajam no caminho a seguir, na estrada que o Senhor nos mostra. Então nós vamos ouvir não um outro, mas o próprio Senhor dizendo hoje no final do Evangelho: em verdade, ainda vos digo, sempre a declaração solene, né? O em verdade vos digo. Se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Qualquer coisa, obviamente, sempre segundo a vontade de Deus, não qualquer coisa segundo a ambição do homem, porque Deus cumpre no mundo a sua vontade. Então não adianta estar de acordo com outra pessoa no pedido por uma coisa que contraria a vontade de Deus ou que seja uma ambição das paixões humanas, que sobre aquilo dali o Senhor não há de responder, ponto. A vontade dele seja cumprida assim na terra como ela é cumprida no céu, como ela é realizada no céu. Então, quando 2 ou mais estiverem reunidos e de comum acordo, olha que ensinamento importante. Muitas vezes falta ou a coragem, ou falta quem me ajude a poder querer como Deus quer, o que é fundamental para a minha vida. E em muitos momentos nós rezamos juntos pedindo que o Senhor nos dê luzes espirituais para que saibamos lidar com os problemas e com as situações. Vamos pegar aqui um exemplo bem concreto. Por exemplo, todo início de reunião de pastoral a gente faz a invocação do Divino Espírito Santo. Sem dúvidas, o Senhor quer nos conceder o Divino Espírito Santo. Sem dúvida, o Senhor renova a força do seu Divino Espírito sobre as nossas vidas. Mas nem sempre rezamos dizendo: Senhor, te pedimos, nesse encontro que agora vamos ter, que se faça segundo a vossa vontade. Colocamos em tuas mãos todas as nossas pretensões e intenções pessoais, tudo, Senhor, colocamos em tuas mãos, depositamos aos teus pés.
Dai-nos a força do Teu Espírito para que saibamos compreender juntos a Sua vontade e possamos responder sim com a nossa entrega para cumprir aquilo que lhe é agradável. Queremos, Senhor, cumprir a Sua vontade. Por isso fala, orienta os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a compreender para que possamos dar glórias ao Teu santo nome, fazendo aquilo que lhe é agradável. E junto com essa oração, a disposição interior de ter um planejamento, por exemplo, para aquela reunião, mas desde o primeiro momento da preparação da reunião até a reunião em si, ter um coração sempre pronto para renunciar a tudo e qualquer coisa que possa gerar em nós ou um apego ou mesmo a exuberância da nossa intencionalidade, de maneira que, se o Senhor precisar corrigir, se Ele mostrar uma outra direção, se lhe for agradável que seja de um outro modo, que o nosso coração tenha docilidade suficiente para aceitar e para seguir pelo caminho que o Senhor nos mostra. Porque a promessa que Ele nos fez foi essa, onde dois estiverem em seu nome, de comum acordo no desejo de realizar a sua vontade, o Senhor há de nos conceder. Pois onde dois ou três, último versículo, versículo 20, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Para estarmos reunidos em nome do Senhor, estamos também unidos à sua vontade. E começar as nossas reuniões com um ato de renúncia à nossa própria vontade e com uma declaração pública e, ao mesmo tempo, uma entrega pública dos nossos empenhos e sacrifícios, do tempo que vamos colocar e as disposições interiores que trazemos para aquela reunião nas mãos do Senhor, de maneira que Ele possa cumprir a sua vontade, isso nos edifica. É uma oração que merece ser feita, que precisa ser conduzida ao início das nossas reuniões. Tudo nas Tuas mãos, Senhor, e coração pronto para, ouvindo a Sua voz, seguir por onde o Senhor nos mostra. Em base a esse mesmo tema, hoje temos a alegria de celebrar a memória de Santa Clara, fundadora das Irmãs Clarissas, das monjas franciscanas clarissas. Olha que maravilha, meus irmãos. Nesses dias tivemos a oportunidade de celebrar uma memória importante para todos os nossos irmãos da Ordem dos Pregadores, que é a memória que caiu nesse domingo, de São Domingos de Gusmão. Tivemos a chance de celebrar uma importante carmelita descalça, Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Santa Edith Stein, que celebramos ontem. E hoje temos a oportunidade de celebrar Santa Clara, três grandes famílias de espiritualidade, a dominicana, a carmelitana e a franciscana, numa mesma semana, acompanhado pelo testemunho de um diácono, de um ministro do Senhor, que entrega a sua vida em obediência, em amor a Cristo, em obediência ao Papa, em amor a Cristo e para o cumprimento da caridade. Vimos em São Domingos a excelência da oração, vimos em Santa Edith Stein a beleza da contemplação, vemos agora em Santa Clara o esplendor da pobreza e da castidade. Olha que semana abençoada, que semana repleta de amigos divinos, celestiais amigos, né? Amigos que nos precederam no céu e que hoje, durante esses dias, melhor dizendo, têm nos animado e nos acompanhado durante a meditação cotidiana da Palavra de Deus. Clara de Assis procurou seguir em tudo o ideal de vida contemplativa, de vida de oração, de vida de pobreza que o Senhor inspirou no coração de São Francisco de Assis. E a história nós conhecemos como Santa Clara, intrepidamente e com muita ousadia, abre mão de todos os bens de sua família e renuncia a tudo para poder seguir, e sua irmã Inês a segue, para poder seguir o caminho
da pobreza mendicante franciscana. E esse testemunho de Santa Clara marca para nós, mais uma vez, aquela coragem que é própria do coração dos santos, de não se intimidar diante das dificuldades e de não querer abrir mão, jamais de cumprir a vontade de Deus. Então, cumprir a vontade de Deus, não, isso não abro mão. E as dificuldades que vierem como consequência dessa minha escolha, eu as abraço. E cada perda que porventura aconteça, eu as ofereço. E cada momento difícil que vier, eu acolho. E tudo vivo por amor ao meu Senhor. Mas não abro mão, em hipótese alguma, de deixar de viver aquilo que Ele propôs para mim. E foi o testemunho de todos os nossos irmãos ao longo dessa semana, e agora em Santa Clara, que passou uma grande dificuldade com a sua família para poder dar início à sua vida como Virgem consagrada, nos deixa esse sinal tão bonito. Quem já teve a oportunidade de ir a Assis e acompanhar as pinturas na basílica dedicada a ela, com a história da vida de Santa Clara, observa bem como é que, ao seu tempo, o desafio foi grande. Foi grande. E hoje o Evangelho também nos fala a respeito da correção fraterna. Quem muito ama em Deus tem um coração pronto para corrigir amando. Não tem correção eficaz se essa correção não nasce do desejo de amar ao próximo e não tem por objetivo levar o outro na direção da verdade e da excelência do amor no exercício de seus atos. Então, hoje, quando o Evangelho de São Mateus nos fala sobre a correção fraterna, nós estamos no versículo 15, se o teu irmão pecar, e aqui trata-se de um pecado não diretamente contra a própria pessoa, mas um pecado de conhecimento público, vai corrigi-lo a sós. Então percebam a passagem que o Senhor, o próprio Senhor, não um outro, o próprio Senhor está nos dizendo. O pecado foi de conhecimento público. E a primeira coisa que o Senhor está nos dizendo é: bom, o pecado não foi contra mim, então ele que se vire. Não, não. O Senhor está nos dizendo: não seja indiferente. Vendo o sofrimento na vida do teu irmão, ou seja, a presença do pecado, tenha compaixão dele, se importe. Se preocupe em querer vê-lo na estrada justa, no caminho certo. Zelar pelo caminho de santidade de nossos irmãos é dever de todos. Zelar para que o meu irmão caminhe bem, caminhe fora do pecado, é um dever de todos. E isso se faz através de um coração misericordioso que é capaz de ver o erro e desejar o bem do próximo. Por isso se aproxima e não o corrige publicamente, mas o corrige a sós. Desse modo, chama sobre si a responsabilidade de cuidar da outra pessoa. Vocês estão entendendo? Corrigir a sós significa assumir o compromisso de cuidar daquela pessoa. Corrigir publicamente é um pouco rifar essa responsabilidade a todos os outros. Mas quando eu chamo para corrigir a sós, o meu coração declara um comprometimento. O comprometimento de cuidar, porque não significa que será dito e o outro acolherá, e não significa que o que for dito o outro saberá colocar em prática. Mas significa dizer: eu me importo contigo. E quem se importa com o outro vai ajudá-lo a colocar em prática ou vai ajudá-lo a entender o que ainda não conseguiu entender. E vai ficar do lado dele. Estão percebendo? Isso é corrigir a sós. Se pensamos fora desses elementos, estamos ainda pensando a correção de uma maneira um pouco fantasiosa ou teórica, por assim dizer. Mais adequadamente dizer teórica. Porque a correção é um cuidado com o outro.
E esse cuidado supõe compromisso da parte de quem cuida. Então esse é o primeiro passo. Vai corrigir lações. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se ele te ouvir, pronto. Agora já estão dois unidos numa mesma intenção. Olha aí, estamos agora no final do evangelho de hoje que acabamos de ouvir. Olha só, dois de acordo na terra sobre uma mesma coisa. Como assim, padre? Se ele te ouviu, significa que ele também quer caminhar na verdade e realizar a justiça por amor a Deus. Então agora são dois com essa intenção. Se a ele falta força, dois juntos nessa mesma intenção podem pedir o socorro de Deus e a força necessária para que ele consiga. Estão entendendo? E você, ao lado dele, ao pedir isso, já é o primeiro sinal de que o Senhor se faz forte por ele. Pois a força do sustento, da amabilidade de Deus, está se fazendo sentir na sua presença ao lado dele, rezando naquela intenção. Ganhastes o teu irmão. Ganhastes de fato o teu irmão. Mas pode acontecer que ele ainda não te ouça. Depois de ter falado, ele ainda não conseguiu acolher essa palavra, essa admoestação, esse chamado à conversão, como um chamado para si, como algo importante e fundamental para a sua vida. Então não nos desesperemos. Chamemos conosco uma ou duas pessoas, como diz o próprio texto, para que toda questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas essas testemunhas que nós olhamos às vezes de uma maneira muito jurídica, elas vão testemunhar em favor de quem? Em meu favor, em favor dele, vão testemunhar contra ele, vão testemunhar contra mim? Não, não. Mais duas testemunhas, mais duas pessoas que possam também declarar o que Deus realizou em suas vidas e que aquele caminho que está sendo proposto é o caminho melhor. Duas outras testemunhas de Cristo, duas outras testemunhas da verdade. Não duas outras pessoas para estarem ali caladas, prestando atenção no que vai acontecer para depois lembrar o que o outro disse ou deixou de dizer. Mas outros dois que também tragam para junto daquele irmão o testemunho a respeito do amor de Deus por ele. O testemunho que possa convencê-lo da importância desse passo de conversão em sua vida. Dois outros que possam ajudar a falar de Deus e ajudá-lo a ver com mais clareza a exuberância da misericórdia de Deus e do amor do Senhor que por conta do seu pecado foi deixado de lado, renunciado ou até mesmo hostilizado. Então, duas testemunhas que tragam a eloquência do Senhor Deus que nos ama e é misericordioso por nós. É nesse sentido. E bom, caso não lhe dê ouvidos, agora sim, levai aos pastores da igreja, à Assembleia dos Irmãos reunidas, que será sob a presidência do pastor que foi ungido, que recebeu a autoridade para aquilo, para cuidar do rebanho, e enfim será ouvido e perseverando naquela postura, não poderá mais estar em comunhão conosco, porque estamos em comunhão no nome do Senhor, estamos em comunhão para cumprir a vontade do Senhor. A nossa comunhão por excelência é a busca da santidade. Como estaremos juntos se no final das contas tudo aquilo que o Senhor te propõe é algo aos seus olhos ou abominável ou desprezível? É difícil, não tem como. Então o último passo é esse. E o Senhor acrescenta dizendo: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. E aqui no texto de Mateus vemos a extensão aos ministros da igreja de um dos poderes conferidos a São Pedro, de maneira que possam
conduzir a Assembleia no caminho da verdade e da comunhão. Todo o agir da Igreja é para que se mantenha a comunhão no corpo místico de Cristo. Em nenhum momento a Igreja tenta agir com o objetivo de dispersar. E pelo contrário, a Igreja procura sempre evitar qualquer tipo de dispersão. Por isso que é importantíssimo que a comunhão seja sempre reafirmada entre nós, porque na comunhão triunfa Cristo. A propósito, eu gostaria de ler com vocês essa belíssima oração do diálogo da Divina Providência, escrita por Santa Catarina de Sena, Virgem, sobre os vínculos da caridade, falando sobre a correção fraterna. Estamos diante do tema da caridade e essa oração em que Santa Catarina pede ao Senhor o socorro do seu amor misericordioso para que não falte a caridade no seio da sua igreja, para que os membros do seu corpo sejam plenos da caridade, é uma oração que nos ajuda a purificar a sensibilidade do nosso coração na hora de olhar para a fraqueza do nosso irmão e também para aumentar o vigor do nosso amor na hora de nos comprometermos em sermos socorro de Deus pelo bem e pela santidade de nossos irmãos e irmãs. Ouçamos. Ó meu dulcíssimo Senhor, volta complacente teus misericordiosos olhos para este povo e para o corpo místico de tua Santa Igreja, porque maior glória advirá a teu santo nome por perdoar a tamanha multidão de tuas criaturas do que só a mim, miserável, que tanto ofendo a tua majestade. Estende, Senhor, sua misericórdia sobre todos os filhos da Igreja. Como poderei eu consolar-me vendo-me possuir a vida, se teu povo, Senhor, está na morte e muitos de teus filhos feridos de morte? E vendo em tua diletíssima esposa as trevas dos pecados brotadas de minhas faltas e das outras criaturas tuas, como posso eu sentir-me em paz? Quero, pois, e para cada um peço aquela inesgotável caridade que te levou a criar o ser humano à tua imagem e semelhança, meu Senhor. Que coisa ou pessoa foi o motivo de colocares o ser humano em tão grande dignidade assim? Sem dúvida, só inapreciável amor que te fez olhar em ti mesmo, tua criatura, de quem te enamoraste. Mas reconheço abertamente que pela culpa do pecado, com justiça, perdeu a dignidade que lhe deras. Tu, porém, movido pelo mesmo amor, desejando por graça reconciliar contigo o gênero humano, nos deste a palavra de teu Filho unigênito, verdadeiro reconciliador e mediador entre ti e nós, e também nossa justiça, que castigou e carregou em si todas as nossas injustiças e iniquidades, em obediência ao que tu, ó Pai eterno, lhe ordenaste ao determinar-lhe assim nossa humanidade. Ó abismo de indizível caridade, ó Senhor meu e de sua Igreja, que coração há tão duro que continue impassível sem se partir por ver a máxima sublimidade descer a máxima baixeza e abjeção que é a nossa humanidade. Nós somos tua imagem e tu, nossa imagem. Pela união que realizastes com o ser humano, velando a eterna divindade, com a mísera nuvem e infecta matéria da carne de Adão, de onde vem tudo isso, Senhor? Unicamente teu inefável amor está em causa. É, pois,
por este inestimável amor, que humildemente imploro tua majestade, com todas as forças de minha alma, que concedas, ó Senhor meu, gratuitamente as tuas misericórdias a todas as tuas criaturas. Que oração tão bonita de Santa Catarina de Sena, que suplica por todos a misericórdia do Senhor, reconhecendo o amor grande e infinito. E um ponto que marca na oração de Santa Catarina é o fato de que o seu coração, desejando amar a Deus, não se contenta em apenas ser perdoado por Ele, mas quer se empenhar inteiramente e espera que o perdão de Deus possa cair sobre todas as criaturas, porque vendo como o Senhor misericordiosamente perdoa as suas misérias, o seu coração não consegue desejar outra coisa que não seja ver essa misericórdia cancelando a miséria do pecado de todos os outros corações, que Deus também tanto ama. Que seja essa a nossa motivação e a nossa certeza na hora de oferecermos por nossos irmãos e irmãs o olhar e o gesto de correção fraterna, e que o Senhor nos inspire uma profunda e intensa caridade, para que saibamos amar uns aos outros de todo o nosso coração e possamos entregar a nossa vida em favor de cada um de nossos irmãos e irmãs, para que todos perseverem na santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Clara e de todas as santas clarissas, e pela Rainha das Virgens, pela intercessão da Rainha das Virgens, a bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.